dos principais acontecimentos do nosso belo país e vamos olhar para aspectos sociais, econômicos, assim como políticos. A priori, como é que avalia Moçambique no seu ponto de vista? Qual é a saúde em termos de bem-estar do nosso belo país? Como é que avalia? Qual é a saúde? Qual é o nível de satisfação dos moçambicanos? Esteja à vontade. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia para si, Massango. Dizer em primeiro lugar que agradeço pelo convite nesse final do ano me fazer nesta casa. De referir que a saúde desta nação, esta nação está doente. Não é? Esta nação está doente. Mas antes de ir na doença desta nação, é preciso antes retrocedermos um pouco para o início do ano. Dizer que o ano 2025 ele iniciou num sentido incógnito. Eu apelido este ano como um ano incógnito, uma incógnita. Uma incógnita por quê? Porque foi um ano em que vem de 2024, que foi um ano 2024 cheio de muitos tumultos, e o ano 2025 recebe, não é, os tumultos do ano 2024 e recebe o novo governo imposto. Um novo governo imposto que tomou o poder rodeado de muita incógnita, de muita incerteza de como é que seria o seu mandato dentro das situações encontradas. Situações em que a situação econômica já estava drástica antes, não é, das manifestações, veio agudizar ainda mais com as manifestações, porque também tivemos no período dessas manifestações algumas saídas dos governantes, porque estava cheio de incerteza, estava cheio dessa incógnita. Então, vamos ver uma série de governantes que carregaram consigo aquilo que era o bem precioso desta pátria. Daí que eu apelido este ano como um ano rodeado de muita incógnita. Um ano de muita incógnita. Qual é a avaliação que faz dos aspectos sociais o nosso Moçambique? Que avanço, que retrocesso? Como é que analisa, na essência, o povo moçambicano? Nos aspectos sociais, já disse na minha introdução que este ano foi uma incógnita. Sendo o ano uma incógnita, nós já sabemos que nos aspectos sociais, do jeito que nós recebemos o ano 2025, em que o novo governo tomou o barco, rodeado de muita incerteza, e que tinha que tentar a todo custo, primeiro, não é tentar a todo custo, grajear simpatia do povo, que infelizmente acabou terminando o ano sem ter conseguido grajear essa simpatia do povo. Tinha que também tentar a todo custo alavancar a economia, que já estava péssima, não é? E que também, infelizmente, não conseguiu alavancar esta economia, porque verificando para o povo, assim como tal, para o cidadão, o pacato cidadão, assim como tal, vamos perceber que o pacato cidadão ainda continua a não conseguir ter a sua primeira refeição durante o período da manhã, não consegue ter o seu almoço, não consegue ter o seu jantar. Estou a falar das 3 refeições básicas. Se formos a reparar também na questão de emprego, vamos perceber que muitos moçambicanos, não é, estão sem trabalhar. Principalmente a camada jovem está sem trabalhar. E a única saída que eles têm, se forem meninas, é se prostituir. Se forem homens, a única saída que têm em algum momento é entrarem no crime. Não, mas não porque esses jovens querem, mas porque o país está mal, não há oportunidades para jovens. E isto vem acudizando-se neste ano 2025. Ok, muito obrigado. Passo a si a palavra, Lúcio Marcos. Já agradeço por ter aceito o nosso convite. A questão é a mesma. Qual é a saúde de Moçambique em linhas gerais? Como é que avalia Moçambique do seu ponto de vista? Muito obrigado, muito bom dia, Ilustre Massango. Muito bom dia também a todos os nossos telespectadores que estão acompanhando o nosso programa. Para mim sempre é um grande prazer poder estar aqui juntamente com a equipa
da televisão para podermos então debater sobre os assuntos da nossa nação. Se eu fosse olhar para o nosso país, o meu colega já disse muito bem, e todos nós sabemos, a situação da nação não está boa. Toda a gente que vem comentando na televisão sempre vem falando a mesma coisa. O nosso país não está bem. E todos nós sabemos. E precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer, né, que nós não estamos bem. Né? Mas, por outro lado, por mais que a nossa nação não está bem, eu tenho que confessar que eu tenho um senso de ânimo e de alegria. Sempre que eu falo, há uma citação que eu não paro de fazer, é do senhor Victor Hugo, quando diz que não há nada no universo que é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo já chegou. É o Victor Hugo, e ele diz que todos os exércitos do mundo não podem parar uma ideia cujo tempo já chegou. E eu consigo perceber que na atmosfera do nosso país, Moçambique, isso é que me dá alegria, por mais que haja um caos. Nós estamos a ver problemas na economia, problemas na área política, problemas na área social, em todas as partes. Mas o que me dá esperança é saber que há uma ideia que está na atmosfera. E essa ideia é a ideia da segunda independência. Nós tivemos uma independência em 1975, 50 anos, celebramos agora, mas nós continuamos quase, na verdade, colonizados. Né? E agora o povo moçambicano, este ano foi uma manifestação bem clara de um despertar. Os moçambicanos estão a acordar, okay? No sentido mental, no sentido espiritual e no sentido social. E esse despertar vai automaticamente afetar também a área econômica e a área política. Então, a nossa nação não está boa, mas existe uma grande esperança porque há um despertar nas mentes e nos corações do povo moçambicano. A pergunta que eu coloco mesmo, se disséssemos, coloco aqui, o país, olhando para o nosso país, o país, em 15 de janeiro do ano em curso, o presidente Chapo tomou posse, hoje estamos aqui no dia 31, o último dia do ano, perguntasse que estamos no último dia do ano, em poucas palavras, como é que o país termina este ano, aliás, como ele termina este ano, da forma como iniciou, mal ou melhor, comparando com o início deste ano? Houve alguma melhoria, alguma mudança para o bem ou para o mal? Como é que avalia? Na verdade, em termos econômicos, se eu fosse a começar, eu não vejo nenhuma mudança em termos econômicos. E também não é surpresa para mim. E o que eu vejo alguma mudança é um pouco em termos políticos, de alguma maneira. O que é que eu quero dizer em termos políticos? Por mais que não aconteceu de maneira perfeita, mas pelo menos foi um aspecto positivo, a introdução do diálogo. Okay? O começo do diálogo já é algo positivo. Okay? Porque o problema, na verdade, que nós temos na área econômica, na verdade, é causado por questões políticas. E o problema na área política é causado por questões sociais, são relacionamentos. Então, os moçambicanos precisam aprender a dialogar, precisam aprender a conversar, precisam deixar de se olhar como inimigos, independentemente dos partidos políticos, independentemente das diferenças religiosas. Os moçambicanos precisam perceber que nós somos um. E a não ser que nós possamos nos unir, okay? A não ser que nós possamos ter bons relacionamentos e fazer sinergias, nós não vamos desenvolver. O segredo do desenvolvimento nos outros países está ali. Não é que as pessoas não são diferentes. Nós temos que ter aquilo que alguém chama de unidade na diversidade. Quer dizer, nós somos diferentes, mas temos que ter uma visão que nos une. E esta visão tem que transcender as diferenças partidárias e as diferenças políticas que nós temos.
E o diálogo, para mim, já foi um bom começo. Ok. Agora, depende de nós o que é que nós podemos fazer do diálogo. O que nós precisamos é que possamos ter líderes que tenham uma mentalidade de pensar mais Moçambique do que pensar os seus partidos políticos, pensar as suas seitas religiosas e assim sucessivamente. Então, estamos num bom caminho se sabermos conduzir de maneira correta esse diálogo. Está expectado no diálogo. Acho que o diálogo pode produzir bons frutos? Eu acredito que pode, depende de nós, depende da nossa maneira de pensar, é simples. Nós, os moçambicanos, os políticos, ou todos os moçambicanos, como gostar de perceber aqui, nós quem? Todos os moçambicanos, a começar pelos líderes, políticos, no sentido geral, a começar tudo também começa deles, né, porque eles têm a maior responsabilidade de dirigir o país. Então, eles têm a responsabilidade de dar um exemplo. Dar um exemplo em quê? Em trazer esse mindset, essa maneira de pensar, de perceber que não é uma questão de partido político, simplesmente. Não é uma questão de eu simplesmente ganhar as eleições. Eu tenho que pensar primeiro o país, Moçambique. E perceber que existem pessoas que não são do meu partido, mas que podem trazer um contributo para o meu país. Então, os líderes políticos têm que mostrar um exemplo de integridade, um exemplo de visão, um exemplo de competência e um exemplo de um espírito de servir e não ser servido. Mas, ao mesmo tempo, também o povo tem a sua responsabilidade. A responsabilidade no povo está no sentido de não se conformar, porque esse é o problema que nós temos. O povo já aprendeu a aceitar a mediocridade da parte dos líderes. O povo tem que aprender a exigir ainda mais. Okay? Porque a pessoa que toma responsabilidade na liderança... tem um certo senso de responsabilidade. Se espera de alguma coisa de alguém que está numa posição de liderança. Você não vai simplesmente tomar uma posição de liderança para sentar lá e simplesmente dar show. Porque se você é líder, existe uma responsabilidade. E repito, o erro que o povo, que já está a começar a corrigir, é o erro de aceitar a incompetência dos líderes. Nós não podemos fazer. Anteriormente o povo aceitava a incompetência dos líderes. Aceitava a incompetência, não só a incompetência, aceitava a incompetência, aceitava a maneira de governar, que era uma maneira de governar através da intimidação. Em outras palavras, um certo senso de, como posso chamar isso, de imposição. Um espírito de governar o país à força. Isso o povo não pode aceitar. Ainda existe, está a diminuir. Mas existe um espírito de medo no povo moçambicano. E isso acontece até em pessoas com formação acadêmica. Estou a falar de pessoas em posições de liderança, pessoas que a gente devia esperar um grande senso de responsabilidade. Também tem medo. Então esse espírito de medo tem que sumir no povo. O medo não ajuda em nada. Você não consegue fazer muita coisa com medo. Então, só que, infelizmente, os nossos líderes gostam disso. Gostam de um povo que tem medo deles. Além de ser respeitado, eles gostam de serem temidos. E isso tem que mudar. Para que o nosso país possa avançar, o povo tem que parar de ter medo. Eu não posso fazer as coisas porque tenho medo. Eu tenho que fazer as coisas corretas, independentemente das consequências. Se todo o povo moçambicano aprender a fazer as coisas certas, independentemente das consequências, aí o nosso país vai começar a avançar. Então, estamos num bom caminho. Só que precisamos quebrar esse espírito de medo que existe de nós e compreendermos que quando a gente diz povo no poder, não pode ser só em palavras. Povo no poder tem que ser que, na verdade, o povo é que manda no país. E essa exigência que dizia que o povo passará a cobrar, a exigir, como é que deve ser feita? É interessante, algumas coisas até são engraçadas, né? Dizer, né? O ano começa, na verdade, com manifestações, nós todos lembramos aqui, né? Uhum. E é interessante que o nosso presidente sempre faz essa repetição, fala muito sobre manifestações, como chama ele, manifestações violentas, ilegais. Essa é a linguagem que é usada, né?
Só que eu estava a conversar com o meu amigo nesta semana, e o meu amigo estava a dizer assim, isso é interessante, né? Que ele chama sempre de manifestações ilegais, violentas, mas é interessante que por causa dessas manifestações, nós temos muitas melhorias no que tem a ver com preços. Baixaram os preços das portagens, baixaram... Eu vou de comboio às vezes para São Garcia e tem várias paragens que já existem agora que não existiam. O povo tinha que caminhar grande distância, mas a CFM melhorou os seus serviços por causa dessas manifestações violentas e ilegais. Né? Então, meu amigo disse, então parece ele estar a dizer então que para que esse país avance é necessário que haja então manifestações violentas e ilegais. Então parece que as manifestações violentas, entre aspas, e ilegais ajudam o país a desenvolver. Então, se bem que é assim, vale a pena que o povo continue fazendo manifestações violentas, se bem que elas vão ajudar. Ele chama de violentas e ilegais, mas não são. Porque, na verdade, elas são causadas por, como posso chamar isso, por roubos na questão de votos, dos votos. Né? Então, os votos também foram... Roubar é ilegal. Então, foram provocadas por algo ilegal. Então, foram duas coisas. O governo fez algo ilegal e o povo fez algo ilegal. E então, parece que para que o povo possa avançar, tem que fazer algo ilegal. Então, porque o governo também fica fazendo coisas ilegais. Então, o governo tem que dar exemplo em parar de fazer coisas ilegais para que o povo não faça coisas ilegais. Agora, este ano parece que as manifestações, então... foram boas. Outra coisa que está a acontecer, este ano parece que está um pouco calmo em termos de assassinatos e por ali em diante. E essa é outra coisa que nós temos que elogiar. Né? Houve assassinato no ano passado de Elvino Dias, mas parece que este ano não houve tanto assassinato. Houve de polícias. E como disse? Houve de agentes da Polícia da República de Moçambique. Sim, mas... a políticos parece que reduziu. Exatamente. Então, tem alguns aspectos que melhoraram. Então, e tudo começou com as manifestações, acredito. Ok, depois volto para si. Aliás, eu lanço uma questão, depois poderá responder. No seu informe, o Presidente da República teria avançado que houve desvio de aplicação. Algumas coisas que podiam servir para a melhoria ou desenvolvimento do nosso país tiveram que ser desviadas para repor aquilo que foi danificado pelas manifestações. Isto, em algum momento, comprometeu o avanço do nosso país. Depois poderemos discutir aqui. Luís Tomás dizia que, em algum momento, parece que as manifestações trouxeram algumas melhorias. Deu o exemplo aqui da portagem, da redução da portagem, enquanto o Presidente diz que não. Houve desvio de aplicação de dinheiro. Poderá comentar todo este assunto. Ilustre Ivan, no seu ponto de vista, quais foram os principais avanços ou principais ações políticos que marcaram 2025? As principais ações políticas que marcaram 2025 foi exatamente o despertar do povo moçambicano. Não é? Nós temos o povo despertou em 2025. O povo despertou. Nós temos que aceitar aqui que as manifestações, pois embora, não é? Houve muita destruição, mas essas manifestações trouxeram o despertar do povo moçambicano. Este é um ganho que o povo teve. Não? O povo despertou, não é? Mas também há outro ganho que existiu aqui, que é este diálogo político. Que outrora, esse diálogo político era muito fabulado pelo povo. O povo não acreditava nas pessoas que estavam lá a tentar trazer este diálogo político, mas que hoje todo mundo vê este diálogo como uma ponte para alcançar bens maiores. Não é? Estiveram lá outrora o próprio Sufo Mamadi, que já não é querido agora, o Lutero Simango e o presidente do Podemos e também da Nova Democracia, estiveram lá a tentar trazer as condições necessárias para que este diálogo pudesse correr. Se formos a retroceder um pouco para os meses anteriores, vamos perceber que o povo chamava esses de homens de cafés na presidência da República. E não aceitavam que o que estava a discutir lá era algo que pudesse beneficiar a este povo. O povo chicoteava esses senhores como se eles estivessem lá a sentar para tratar seus interesses. Okay. Mas agora sim, graças a Deus, o povo despertou e começou a ver que, afinal de contas, aqueles senhores estavam a tratar uma coisa que iria beneficiar o povo. Não é? Esse povo desperta e vê isto. O chato deste povo é despertar, ver isto e não reconhecer.
que aqueles senhores que estiveram lá trataram e trouxeram algo que beneficia este povo. A priori, o Sufumade, Lutero Simango, Forquilha, Salomão Muxanga, estamos aqui a dizer que Salomão Muxanga era o único do partido esta parlamentar. Exato. A priori eram mal vistos quando se sentavam com o presidente da República. Exato. Mas o ser mal visto não é porque Venâncio Munguia não se fazia presente lá? É exatamente isto. Vou trazer aqui a colação um pouco do discurso do meu companheiro pastor Marcos, não é que ele falou e falou muito bem aqui, que nós temos que reparar o Moçambique como um todo. Okay. Porque nós todos somos moçambicanos. Eu percebo que para alguns moçambicanos, nós só podemos ser moçambicanos quando alguns são inclusos. Quando alguns não são inclusos, já não somos moçambicanos. Eu percebo isto, não é? Então, isto é que é mau. Isto é mau por quê? Porque nós deixamos de reparar para o Moçambique real e começamos a reparar para os indivíduos como tal. E nós temos que parar de reparar para o indivíduo como tal, não é? Claro que o povo dava nomes feios a aqueles senhores, porque exatamente o Venâncio não fazia parte do diálogo, não é? Então, aqueles senhores eram mal vistos. E tudo aquilo que eles faziam do bem para este país é como se não fosse bem. E só começaram a valorizar. Veja só como eles começam a valorizar. Só começam a valorizar porque o mesmo próprio Venâncio começa a reivindicar que fazer parte do diálogo. E aí o povo começa já a valorizar este diálogo. Isto é que é mau para o país. Isto é que não faz o país desenvolver. Porque nós não podemos continuar com o mesmo erro de 50 anos de depender de um moçambicano, de depender de uma pessoa, de depender de um indivíduo. Este país está mal como está, porque nós continuamos a depender de indivíduos. Dependemos outrora de Samora, morreu Samora, dependemos antes do Eduardo Mondlane. Foi Eduardo Mondlane, veio Samora com sua filosofia, dependemos de Samora. Quando Samora morre, nós não conseguimos nos erguer, não é? Continuamos a pensar, Samora era melhor, essa era melhor. Veio Chissano, dependemos de Chissano com o espírito deixa andar. Nós pensamos que o espírito deixa andar era melhor naquela altura. Veio Gebuza, começou a dizer que não, agora já não podemos deixar andar, temos que fechar tudo. Não, Gebuza era melhor. Veio News, daqui a nada vamos começar a dizer que News era melhor. Nós estamos a depender de indivíduos. Não temos um projeto claro que une os moçambicanos, que a pessoa quando for entrar lá, segue um projeto, não segue os indivíduos. Então, eu quero que o povo moçambicano para o ano 2026 possa começar a seguir projetos, não indivíduos. Porque todos os partidos políticos, sejam eles extraparlamentares ou não, pensam para o Moçambique. E pensando para o Moçambique, então nós temos que reparar isto. E talvez aqui também eu podia apelar, talvez, né, aos apoiantes de meu amigo, grande companheiro Venâncio Mondlane outrora, quando estava na casa onde eu estou, não é? Que parem de reparar este diálogo como diálogo do indivíduo. Não é diálogo do Venâncio este é diálogo do povo moçambicano. Não é diálogo do Lutero, é diálogo do povo moçambicano. Está aí o pastor, o nome não vai fugir agora, mas o pastor Albino, está ali o pastor Albino, que é um grande comentarista e é um grande defensor desta pátria, que está no diálogo. Mas vejam só, quando o pastor Albino assume este diálogo, quais são os nomes que o pastor Albino foi dado? Já foi comprado, já foi desviado, já foi o que quer. Porque o povo ainda está cego em seguir indivíduos. Nós temos que parar nesta nação de seguir indivíduos. Quando nós paramos de seguir indivíduos, seguimos projetos, vamos fazer aquilo que o pastor Marcos acabou de dizer aqui, que é cobrar, exigir. E podíamos agora começar por exigir o Chapo. O Chapo, quando tomou poder, disse que iria reduzir os ministérios, iria reduzir o fosso do orçamento que pagava aos ministérios. Mas nós vamos já ver o governo de Chapo, parece que é o governo mais pesado que existe. Estamos a fazer o quê? Estamos a cobrar a ele o que ele nos prometeu? Não, não estamos a cobrar. E o Moçambique está a continuar a afundar. O Chapo diz que houve desvio de aplicação. Tudo bem, houve desvio de aplicação. Mas foi para onde esse desvio de aplicação? Não foi para o seu governo, que é mais gordo? Não foi para o seu governo, que é mais gordo? Porque sempre que um governante, um dirigente, um presidente da República, quando quer justificar o seu fracasso, tem que usar o povo como bode expiatório. Qual é a necessidade de usar este povo como bode expiatório? Porque não repara para dentro de si o que ele está a falhar? Ele disse que ia reduzir os ministérios, até tentou simular, mas trocou ministérios com secretários de Estado, trocou ministério com outras pastas. O governo está mais pesado. E quanto é que recebe aquele senhor?
Vamos parar e pensar quando é que recebe aquele senhor. Claro que sim. Houve destruição nas manifestações, não podemos negar isso. E o governo tinha que arcar com algumas despesas. Sim, tinha que arcar com algumas despesas. Mas o Chapo entrou sabendo. Razão pela qual eu disse esse ano foi uma incógnita. Um ano cheio de certezas. Porque o Chapo entrou sabendo. Sabia o que ia deparar com o que ia enfrentar. Sabia que ia enfrentar isso. O que custou para o Chapo? Reduzir as gorduras. Simulou, mas não reduziu. O que custou reduzir as gorduras? E podia dizer mais. O que custou para o Chapo retirar as regalias dos deputados da Assembleia da República? O que custou para o Chapo fazer isso? Qual é o problema que tem? Só se pode sacrificar o pacato povo moçambicano? Não! Estes senhores que estão a comer naquela casa do povo também precisam deixar suas regalias para beneficiar o povo. O que custou o Chapo propor isto? Ele é governo, ele é chefe do Estado. Ele é que tem a máquina para dirigir esse país. Agora está aparecendo, não, houve desvio de aplicação. Meu senhor, desvio de aplicação, eu que sou o gestor, eu que estou a gerir. Eu sei aonde eu gasto mais e aonde eu gasto menos. Então, cabia ao Chapo começar a cortar as gorduras. Não custava nada para o Chapo dizer, senhores ministros, aquela ajuda que vocês têm de não comprar alimentos, não pagar funeral, não pagar o que para este ano, como é um ano atípico, estamos a ver tumultos, vocês não têm. Os vossos carros protocolares saem. Não custava nada. Não custava nada o Chapo dizer a presidente da Assembleia da República que, mamãe, diga aí aos seus deputados aí que as viagens de ajuda do custo que viajam das províncias para Maputo vão passar a pagar com o seu próprio salário, até pelo menos estabilizarmos. Não custava nada. Está a aparecer para nós que estamos com fome e dizer que houve desvio de aplicação. Então, esta é a razão que faz com que o governo atual não consiga pagar os professores, não consiga pagar os médicos, já vão em greve agora, não consiga pagar profissionais de saúde, já vão em greve agora. Esta razão que faz, é justificativa isso? E eu perguntaria para o presidente da República, o Daniel Chapo. Daniel Chapo, se puder me responder, eu agradeceria como pacato cidadão, como um jovem. Se o senhor já ficou um dia sem uma refeição na presidência, se o senhor já ficou um dia sem o seu salário, e esta pergunta estenderia também para os ministros e para os deputados. Ok. Passo assim a palavra para Luís Marcos. Antes de passar para Ivan, questionava aqui sobre este informe do Presidente da República, Daniel Chapo, onde disse que houve desvio de aplicações. Como é que analisa esta parte? Em contrapartida, Luís Marcos dizia que não, as pessoas ajudaram na redução de uma e outra coisa. Interessante. É verdade, não há dúvidas. Houve muito desperdício durante as manifestações. Todos nós sabemos disso. Mas a questão é a seguinte, meu irmão. O problema de Moçambique manifesta-se economicamente, mas o problema de Moçambique não é econômico. Nosso maior problema não é econômico. O nosso problema maior é mais social, é mais mental do que propriamente econômico. Se nós resolvemos as questões que nós temos aqui, que tem a ver com a nossa maneira de pensar e de nos comportar, nós vamos mudar o restante. Então, o que aconteceu este ano? Este ano houve um estremecer. Aquilo que em inglês chamam de wake-up call, que é um chamado para acordar. Os nossos líderes estavam num sono, estavam relaxados. Então as manifestações violentas, como chamam, vieram acordar a eles. Era a única maneira de exigir deles. Acho que eles ficaram tão relaxados por muito tempo, a pensar que esse povo é tão pacífico e é tão bonzinho, que eles não esperavam o que aconteceu este ano. Então, este ano, as manifestações, para mim, foram boas nesse sentido. Não porque é bom que houve destruição, não neste sentido, mas no sentido do despertar mental. A mentalidade dos nossos líderes não é mais a mesma, e nunca mais será. Existe um pouco mais de humildade na parte dos nossos líderes. Existe um pouco mais de respeito para com o povo. Agora, como resultado disso... E por causa disso, se nós continuarmos desta maneira, e como eu estava a dizer, que o diálogo é algo que vai ajudar muito, por causa desse caos,
apareceu o diálogo, que nunca tinha havido. Agora nós temos esse diálogo, que é algo positivo. O que nós precisamos agora é incluir a todos no diálogo. Ok, para quê? Para que esse diálogo seja verdadeiramente positivo, como o meu colega estava a dizer. Esse país é de todos nós. E nós precisamos aprender a engajar todos os moçambicanos e não depender só de uma pessoa. Eu estava a me emocionar quando ele estava a falar sobre isso. A questão, esse fator é importantíssimo. Eu vou enfatizar o que o meu colega falou. Esse ponto nós temos que bater na tecla. Nós não podemos depender de um único moçambicano. Nós não podemos depender de um pequeno grupo de pessoas. Essa é a chave do desenvolvimento desse país. Nós temos que engajar todos os moçambicanos num sistema, okay, de aprendizagem e melhoramento contínuo. É o que o Japão faz. Vai aprender dos japoneses. Os japoneses estremeceram o mundo, até foram uma ameaça para os Estados Unidos. E o segredo foi esse. Chamam de Kaizen, é o princípio de aprendizagem contínua. E não é só o líder, eles envolvem nas empresas. Por exemplo, a Toyota conseguiu estremecer as empresas americanas. E qual era o método que eles usavam? A diferença é simplesmente que na Toyota o líder não é aquele que está lá no topo, simplesmente. Todo o funcionário é envolvido no processo de desenvolvimento. Porque quem conhece, por exemplo, eu estava a ver alguma coisa que o Massango estava a mostrar ali, a questão do lixo. A questão do lixo é um problema que nós estamos a trazer já há anos. Não é um pequeno grupo de pessoas que vai resolver a questão do lixo. E não é uma questão econômica a questão do lixo. É uma questão moral. Se nós educamos o nosso povo de maneira correta e envolvemos o próprio povo no processo, o lixo não é nada, é uma questão simples. Então não é uma questão econômica. O problema que nós temos é uma questão mais de mindset, é uma maneira de pensar e é uma questão de relacionamentos. Nós precisamos aprender a envolver todos. Por exemplo, agora, está-se a olhar, por exemplo, Chapo e Venâncio Mondlane como se fossem inimigos. Se eles puderem mudar esse mindset, essa maneira de pensar, e reconhecerem e transcenderem questões políticas, vamos ser sinceros, Venâncio é uma bênção para este país todo. Venâncio não é um inimigo. O problema é que o nosso governo está a olhar para o Venâncio Mondlane como um inimigo. Não, o Venâncio é um orgulho para Moçambique. E Venâncio olha para o nosso governo como o quê? Às vezes esse tem sido também o mesmo problema. Dos dois lados, nós temos que parar de olhar um ao outro como inimigos. Okay? Nós precisamos aprender a reconhecer, por exemplo, vamos ser sinceros, eu estudo liderança, como disse, há mais de 20 anos. Existe uma liderança posicional e existe uma liderança pura e verdadeira, que é por influência. A liderança posicional é quando você é líder porque foi posto. Okay? E vamos ser sinceros, nessas eleições, o presidente Chapo não ganhou as eleições, foi posto. Então é um líder posicional. Mas existe a liderança pura. A liderança é por influência. Que as pessoas te seguem simplesmente porque querem. E nós temos o caso de Venâncio Mondlane. Venâncio não está a influenciar só Moçambique. Venâncio está a ser uma bênção para a África e para o mundo. E nós podíamos olhar como moçambicanos, independentemente do partido político, nós devíamos olhar para o Venâncio Mondlane como uma bênção e verificar como é que nós podemos usar o Venâncio Mondlane para o benefício de Moçambique e não ver simplesmente ele como uma ameaça para o nosso país. E vice-versa. O Venâncio Mondlane também olhar para o seu partido Anamola não como um mero partido. Até eu gosto do nome, aliança, não é partido. Então devia ter um mindset um pouco mais grande de olhar para o Anamola não apenas como um partido, okay, mas exatamente como essa aliança que vem para conseguir unir todos os moçambicanos a transcenderem os interesses pessoais e irem para os interesses do país. Agora, eu sei que o que eu estou a falar é muito fora da caixa e parece loucura, ok? Mas o grande Steve Jobs, antes de morrer, ele disse uma frase interessante. Okay? Apenas aqueles que são malucos o suficiente podem transformar o mundo. Então precisamos sair desse mindset de pensar sempre em meu partido político e começar a pensar um pouco mais além. Pensar em Moçambique e trazer pessoas que podem ser, qualquer pessoa que ganha nas eleições, conseguir trazer pessoas de outros partidos que tenham uma competência para desenvolver este país. Ok.
Tem indicação, vamos espreitar o nosso primeiríssimo intervalo nesta edição de Arte do Povo.